dia a todos os participantes da Semana do Meio Ambiente. E vamos falar um pouco aqui sobre aspectos históricos do Lago do Jauari. O Lago do Jauari, ele foi constituído desde a formação da comunidade da primeira vila de Serpa, né? E, inclusive, a pedra histórica da cidade foi trazida lá da região do Jauari. O lago, ele fica seco na época de determinado período do ano e ele enche na subida das águas. Nesse momento, desde a época da fundação da Vila de Serpa até mais ou menos a década de 50, no final da década de 60, o lago era utilizado como local de estacionamento das canoas, dos pescadores. Quando o rio enche, então ele tem mais ou menos o nível da média da enchente do rio, então é natural daquele lugar ser afetado pela enchente das águas. E então os pescadores utilizavam aquela enseada do lago para estacionar suas canoas, não é? E no período de férias, por exemplo, em um determinado período do ano, inclusive eles praticavam lá canoagens, né? Prática de esportes. Nesse período ainda não tinha o sistema de encanamento de água, ou seja, não tinha água potável nas casas, só as famílias mais abastadas que tinham um poço artesiano no quintal das suas casas. E a maioria da população, como é que fazia? Ou pegava a água do vizinho, que tinha um poço, ou todos buscavam água na beira do rio, não é? E quando secava o rio, por exemplo, o Lago do Jauari ficava seco, ficava só, tem uma parte dele que é funda, que ficava lá com um pouco de água. O que faziam os moradores da redondeza do Jauari? Eles faziam cacimbas em torno do lago. E dessas cacimbas, eles tiravam água potável para beber, para fazer comida, inclusive as lavadeiras iam para lá para lavar roupa, né? Então, os moradores antigos aqui da região falam sobre isso. A minha vida aqui, quando eu cheguei para cá, foi uma maravilha. Não tinha morador, só tinha do lado do centro, para lá era Jauari e para cá era centro. Bem, então, esses tempos que eu passei aqui, vivi uma vida, eu tinha de tudo. Era dona de um comércio, que esse comércio tinha depósito de tudo. Eu tinha uma cadeira ainda não tinha feito concurso para outra. Eu dava conta de lá e dava da minha cadeira no Coronel Cruz. Depois que eu fiz concurso e obteve a outra cadeira, né? Eu tenho duas. Sou aposentada em duas. De modo que eu vivi aqui, o Aningal, que chama Aningal, e eu chamo Lago do Jauari, porque eu moro aqui, o lago fica mais assim, suave, aconchegante, Lago do Jauari. Agora, Aningal não gosta. Aningal não gosta. Certo. Mas de Lago do Jauari. Muito bem. Me diverti bastante nesse lago, através de regata, de voadeira e de canoa. Casa não tinha nenhuma no lago? No lago? Não. As casas eram desse lado. Só do lado esquerdo? Agora, do lado de lá, tinha casa, mas era para frente de lá, da Mercedes Dias. Ah, entendi. Era de frente para lá. Quer dizer, para o lago, assim, para desbotar as coisas lá no lago, não tinha, não. Era tratado a parte de higiene, sobre
Eu te servi do lugar para fazer o importante, né? E hoje, como é que a senhora vê aqui a situação? Agora, hoje, mudou muito. Eu via eu colocava uma terra que vinha da serraria que matava a ninga. E os jacarés vinham se esquentar no sol. Os tracajá vinham se esquentar no sol. Peixe dava era muito nesse lago. Quando o rio começava a baixar, que a água saía por lá, olha os peixes também saindo e ficar sequinho, o lago. Ficava sequinho, os peixes iam embora tudinho. E a ponte Stone? Hã? A ponte Stone? A ponte ali existia, era no que a gente andava, aquela ponte. Por onde passava o peixe, por onde passava a água, existia aquela ponte de madeira. E então acabou devido a gente andava nela. Tinha um boi lá pro Jori, e esse boi foi o boi que estragou. O irmão do compadre Jurandir Mendonça pediu para ele dançar embaixo do boi, e o boi, a dona do boi, dona Cláudia Mira, disse, não, que o Edson vai jogar o boi. E foi mesmo que ele fez. Jogou o boi, se escangalhou tudo, aí veio a ponte já fazendo a ruazinha. Quando saiu, ficou a rua, aterraram e acabou com a ponte do Juari. Era falado. Lá na estrada Stone? Lá na estrada Stone. Muito bem. Lá pra lá. Certo. Mas eu me divertia bastante. Tinha muita história. Como disse, com a evolução da cidade, a pressão urbana, então as margens desse local começaram a ser habitadas. Quando chegou na década de 90, surgiu no Brasil essa situação das invasões de terra, né? Invasões de terra que lá para o sul do país era mais comum invasões de terra serem em áreas de produção agrícola, né? Só que depois eles começaram também a fazer invasões em áreas urbanas. E foi o que ocorreu aqui em Taquatiara. As invasões que nós tivemos aqui foram todas invasões urbanas. E a primeira delas ocorreu justamente lá no Aningal do Jauari, na década de 90, em que, inclusive, tem até um estilo próprio de fazer essas invasões numa data que é próxima às eleições. Porque sabe que o prefeito da época, o vereador da época, querendo o voto, não vai se mobilizar contrário a esse intento dos invasores, não é? Então, aí o que eles fizeram? O prefeito da época, que era o Miron, estava saindo e se articulou um grupo para invadir aquele local. E justamente lá no dito Lago do Jauari, e também conhecido localmente como Aningal do Jauari por conta das plantas que tem em grande quantidade lá no centro do lago, que são da espécie aninga, né? Enfim, aí eu lembro da situação que eu trabalhava na prefeitura nesse período, da preocupação do prefeito, da secretária de assistência social, de fazer lá o cadastramento das pessoas, tentando convencê-las de não habitar aquele local, porque no período da invasão, aquele local, ele em um determinado tempo, ele iria ficar alagado, né? Porque ele está abaixo do nível da média da enchente do Rio Amazonas. E as pessoas não concordaram, diziam que queriam ficar lá porque era perto do trabalho, perto das lojas, das empresas e tal. E ela tentou articular isso com os vereadores, e infelizmente na época os vereadores acabaram, por também estar intencionados, darem apoio, né, para o movimento, né? Eu lembro que ela, em uma reunião com o prefeito, chegou a dizer que ela ficou abismada, que tinha descoberto até que 2 deles tinham residências lá, mas eles tinham comprado
dos roceiros para alugar para outras pessoas. E aí, quer dizer, essa área, que era uma área nobre da cidade, se praticava canoagem, que inclusive poderia servir hoje de uma área até de prática do turismo, hoje ela está ocupada, né, pela ação antrópica, e hoje é um problema social grande que a cidade tem com aquela região, né, por conta do modo de vida das pessoas, né, e aquela região ela acaba atraindo às vezes até certos tipos de doenças. Então, nós observamos que através da história, se nós tivéssemos tomado outras atitudes, outro tipo de comportamento, a cidade não tinha crescido de maneira desordenada, né? E essas áreas ambientais não estariam afetadas, muito pelo contrário, hoje estariam atraindo a geração de emprego e renda, do turismo, né? E por isso é importante que sejam desenvolvidas políticas públicas para conter isso. E a sociedade, ela tem que participar, ela é o alvo desse processo de crescimento, de organização da cidade, fazendo com que não tomando esse tipo de atitude para invadir essas áreas impróprias, principalmente no que tange ao descarte de lixo, utilizar a lixeira, não jogar material descartável na rua, nas praças, não é? Enfim, fazer com que o ambiente seja algo que nem a nossa casa, né? O meio ambiente é a nossa casa, não é só a casa, o pequeno espaço onde residimos. Então, é importante que nós tomemos essa consciência nas escolas, nas comunidades, nos centros sociais, nas igrejas, em todo o ambiente que as pessoas se agrupam, de tomar essa consciência cidadã, de preservar o ambiente, de fazer a coleta do lixo, de adotar, quem sabe, até uma coleta seletiva, separando aquilo que é o biodegradável do lixo do orgânico, enfim, obedecendo o calendário, porque saibam vocês que a prefeitura tem um calendário de coleta de lixo que ela passa em todos os bairros, né? Quem não souber dele, é só acessar ou ir lá na Secretaria de Infraestrutura, eles têm lá os dias que passam o carro de coleta do lixo, né? Para que as pessoas não fiquem descartando o lixo fora do horário e às vezes deixam. As pessoas também não têm essa cultura de ter uma lixeira na frente de casa, de constituir um aparelho de uma lixeira. Isso também facilita a coleta. As pessoas que botam lixo, por exemplo, na frente da casa, na calçada, quando tem alimento, o cachorro, o animal sente o cheiro, vai lá, rasga e joga o lixo, espalha o lixo na rua. Então isso tudo complica a questão do serviço de coleta. A cidade fica pior, a cidade fica feia, com o lixo por todo lado, né? Então nós temos que todos fazer a nossa parte e conclamamos a sociedade taquatiarense para ajudar a fazer uma cidade mais limpa, mais bem humanizada, e com isso todos nós temos que fazer a nossa parte. Por isso, gente, então nós temos que repensar a história e constituir vidas, como se trata justamente o tema dessa Semana de Meio Ambiente, que ela justamente traz em pauta essa discussão da gente melhorar o dia a dia da nossa cidade.